Oi, queridos alunos, tudo bem? Com saudades? Todos animados? Bom, aqui estamos para iniciar o nosso estudo através do plano de estudo tutorado. Vocês já baixaram? Vocês já têm acesso ao material? A turma do segundo ano vai começar a nossa primeira semana na página 28. Então, nós temos a página 28, 29, 30 e 31. Parece pouco, mas nós temos aí um pouquinho de conteúdo para ver para frente. Bom, gente, o tema, massa molecular. O que é massa molecular, né? Inclusive, vocês têm lá no PET uma reflexão, antes de iniciar o estudo de massa molecular, uma reflexão sobre o álcool em gel caseiro, se ele é eficiente ou não contra o coronavírus. Não vou dar a resposta agora, porque é justamente isso que vocês vão consultar. Na semana que vem, a gente conversa mais sobre isso. Voltando a falar sobre massa molecular, nós vamos aprender aqui hoje, fazer o cálculo da massa molecular. Vocês têm aí este desenho da tabela periódica e a massa atômica de cada elemento químico a gente consulta na tabela periódica. Mas nós temos um pequeno detalhe. Bom, esta tabela periódica que agora vocês estão vendo, vocês podem analisar que esta tabela periódica, ela tem várias cores, ela tem várias colunas, e aqui na parte de baixo desta tabela periódica, vocês têm aqui nesta parte o que nós chamamos de legenda da tabela periódica. A legenda da tabela periódica, nesta aqui, na parte de cima tem o número atômico, depois o símbolo, o nome do elemento e no final da tabela a massa atômica, e aqui nós temos a distribuição eletrônica do elemento. Toda a tabela periódica que vocês pegarem, vocês primeiro vão procurar aonde está a legenda. Ela pode estar aqui, ela pode estar aqui, ela pode estar em volta da tabela periódica, em qualquer lugar. Não tem lugar fixo, como estas cores não tem lugar fixo, não tem cor fixa, tá certo? Aqui os sólidos estão escritos de preto, os líquidos, que são somente 2 elementos da tabela periódica, estão na cor vermelha, os azuis são os gasosos, e nós temos aqui uma identificação dos desconhecidos. Voltando aqui à nossa legenda, e o que nos interessa é a massa atômica, para que possamos fazer o cálculo da massa molecular. Então, você vai procurar na tabela que você está pesquisando, aonde que está a legenda e como que esses números na legenda estão localizados. Esta representação que agora vocês estão vendo é a representação do elemento na tabela periódica. Desculpa, é a representação do elemento fora da tabela periódica. Ou seja, é obrigatório, toda vez que eu for representar um elemento químico fora da tabela periódica, que o número de massa fique na parte superior, no canto esquerdo,
o número atômico na parte inferior do canto esquerdo. O número de massa pode estar do lado direito ou esquerdo, mas sempre na parte superior. Massa molecular é o que nos interessa agora. O que é massa molecular? É a soma das massas dos átomos que constituem as moléculas. O que significa a palavra molécula? Molécula é um conjunto de átomos. Por exemplo, H2O. H2O é um conjunto de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, onde vocês podem observar que o 2 está aqui representando a quantidade de hidrogênio e aqui não tem número nenhum. A partir do momento em que vem escrito apenas o símbolo do elemento, já está representando que aqui tem um átomo. Como que eu calculo a massa molecular? Primeiro eu vou listar a quantidade de átomos do elemento. Hidrogênio são 2, oxigênio 1. E alguns exercícios já traz essa massa atômica escrito para nós. Então não será necessário consultar a tabela periódica. Inclusive no Enem, não tem tabela periódica no Enem e esses valores eles são apresentados. Esses valores de massas atômicas não tem a obrigação de decorar. Então aqui ó, hidrogênio, massa 1. Eu peguei 2 átomos de hidrogênio vezes a massa que vem da tabela periódica, 2 vezes 1, 2. O oxigênio, não tem nenhum número escrito, significa que é um átomo de oxigênio. A massa atômica do oxigênio na tabela periódica é 16. 1 vezes 16, 16. Esta molécula só tem 2 elementos químicos, hidrogênio e oxigênio. Eu vou pegar o 2, somar com 16, vai dar 18. O que significa esse U? Quer dizer unidade de massa atômica. Esta unidade de massa atômica é uma grandeza que utilizamos na química. Agora nós temos a fórmula do C5H10. Quer dizer 5 átomos de carbono, tá aqui o 5, o carbono tem massa 12. 5 vezes 12, 60. 10 átomos de hidrogênio. Aqui, o hidrogênio nunca vai mudar esse valor. Sempre vai ser esse. O hidrogênio 10 vezes 1, 10. Esta molécula também só tem 2 elementos químicos. Somos 60 com o 10. Bom, acho que não está difícil, mas coloquei mais alguns exemplos para vocês. Então, nós aqui, repetindo a molécula de água, né? Aqui eu tenho o NaCl, ó, o Na sozinho, quer dizer que é 1. Lá na tabela periódica, o Na vale 23. O Cl está sozinho, então é 1. O Cl é um caso especial. Na tabela periódica é 35,5. Não pode arredondar o Cl. É bom gravar isso. A soma 58,5. Agora, aqui já tem um caso especial. Nós temos parênteses. Nós temos os parênteses. Igualzinho na matemática. O número de dentro multiplica o número de fora. O CO está sozinho, 1 carbono apenas. A massa do carbono lá na tabela periódica é 12. O oxigênio está sozinho, então 1 oxigênio. Lá na tabela periódica a massa do oxigênio é 16. Começa o parênteses. Então, 1 nitrogênio vezes o 2 que está ali do lado de fora, então agora é 2 nitrogênios. 2 vezes 14, 28. Hidrogênio, 2 dentro do parênteses e 2 do lado de fora do parênteses, 2 vezes 2, 4.
4 vezes 1, que é o valor da massa do hidrogênio, 4. Somando tudo, 60. Outra forma para nós aqui, o ferro, 2. Então, o 2, a massa lá na tabela periódica, 56, 112. O enxofre está dentro do parênteses, o S quer dizer enxofre. Um enxofre vezes o 3, 3 enxofres, que é o número que está fora do parênteses. 3 vezes 32, esse 32 é a massa do enxofre lá na tabela periódica, 96. Quantos oxigênios que eu tenho aqui? 4. Vezes o 3 do lado de fora. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 16, 192. Soma tudo. Bom, gente, vou tocar no assunto aqui agora sobre mol e sobre quantidade de matéria. Esse número, 6,02 vezes 10 elevado a 23, este número está sendo usado em um dos exercícios da aula 1, da semana 1 na apostila. Bom, o que significa este número? Gente, o que é 6 vezes 2 elevado a 23? É esse 6,022 ou 6,023 acompanhado de 23 zeros. Imagine, 23 casas depois da vírgula. É um número que não temos condições de fazer a leitura dele. Eu, pelo menos, não dou conta. Então, a gente usa a potência de 10 para trabalhar esse número. Tá certo? Bom, gente, por que a gente utiliza esse número 6 vezes 10 elevado a 23? Vamos observar aqui que explicação que a gente tem. Vou passar um pouquinho aqui que eu voltei. Então, o 6 vezes 10 elevado a 23 significa o quê? Não temos condições de pesar um átomo. Um átomo é uma unidade muito pequena para pesar. Então, o que a gente faz? Teve que juntar um monte de átomo para que o peso na balança em gramas, igual nós conhecemos, ele fosse possível. Então, 6,02 vezes 10 elevado a 23 é um monte de átomos, tá? Então, esse número, você vai utilizar ele em um dos exercícios. Esse número aqui, ó, exatamente o 6,02 vezes 10 elevado a 23. Bom, gente, espero ter esclarecido. Aguardo vocês com as perguntas, tá? As explicações vão seguir deste vídeo e fiquem todos com Deus.